Olá pessoal, tudo bem? Então estamos, iniciando mais uma aula, tá? Nessa aula vamos falar sobre inovação, na administração pública, né? É importante destacar que a administração pública, nessa visão gerencial, que é que o Brasil busca adotar, os conceitos de inovação, de modernização da administração, enfim, superação do modelo burocrático, que nós já falamos muito, né? São buscados com veemência até mesmo para trazer uma eficiência ao serviço público prestado ao cidadão. Com isso, buscando o quê? Gerar um valor público, né? Esse valor público seria justamente a mudança, da vida social, a melhora da vida, do cidadão aí que paga os seus impostos, enfim, que busca, esse retorno das suas contribuições, enfim, seus impostos, todo mundo pensa isso, Se eu pago um imposto, eu quero ter, o retorno, do que eu estou pagando, e isso é algo inerente a todo cidadão. E o Estado ele tem o dever de criar esse valor público, de dar esse retorno à sociedade. Então, vamos aqui, tá, compartilhar a nossa tela, nossa apresentação para vocês, tá? Compartilhando aí, beleza. Então, pessoal, inovações e reformas administrativas aí no Estado, né? Então, vamos... Então, veja só, o Estado tradicional, Tradicionalmente, como nós já falamos aqui, quando trabalhamos a evolução histórica, da administração pública brasileira, vimos que o Estado tradicional é aquele que era focado em regulação, então tudo tem que estar regulado, Estabilização, processos burocráticos fechados, então falamos muito da burocracia, que de certa forma, a burocracia, ela ainda existe no Brasil, A burocracia, ela tem a sua importância, ela traz segurança jurídica, traz padronização de processos e por aí vai. Então, a burocracia ainda é importante. No entanto, a burocracia irrazoável, irracional, ela trava, com certeza, os trabalhos da administração pública, ela engessa a administração pública, e isso não é bom, Então, o Estado tradicional era focado justamente nesse engessamento, E aí, nós temos o Estado empreendedor, Que é focado o quê? Indução, ecossistemas, desenvolvimento sustentável, isso aqui que eu falei para vocês, ó, que gera, valor público, tá? Então, é aquela visão de Estado gerencial, que é o Estado que busca, que se preocupa com o resultado, Que se preocupa com o cidadão, se preocupa não só ser eficiente, mas ter, de certa forma, ali, um respaldo social positivo, do que está sendo oferecido, na sociedade. Então, pessoal, a inovação aqui, ela transcende a tecnologia. Às vezes a gente fala que a inovação não é só tecnologia. Lógico que a tecnologia, de certa forma, está atrelada à inovação, mas a inovação ela vai muito além que o aspecto tecnológico, Então, trata-se da capacidade humana de resolver problemas complexos e melhorar a condição social da sociedade da aprendizagem. Então, veja só, não é só tecnologia. Inovação envolve justamente, essa resolução de demandas sociais complexas, buscando melhorar, gerar um valor público, Como fala aqui, ó, tá no slide, gerar um valor público. Então, quando ele fala assim, ó, melhorar a condição social, é justamente esse valor público aqui, do Estado empreendedor que é buscado, beleza? E aí, nós temos o espectro da inovação. Primeiramente, nós temos a descoberta, que é o foco natural ou científico, Que socialmente é mais conhecido, é validado. E aqui, a direção, o driver, seria o quê? A pesquisa, e a ciência, como exemplo. Então, a penicilina, que foi que está até trabalhando lá no slide, uma descoberta, enfim, no nosso material. Temos a invenção, que é um artefato que é criado pela inteligência humana com características inéditas, Então, o caráter inédito da invenção é importante. Então, a direção aqui, engenharia, criatividade, ó, primeiro telefone celular, Laboratório Bell, em 1947, Então, a invenção do primeiro telefone celular. Será que é importante isso, Muitos estão aí me assistindo, inclusive, nos seus smartphones, então, sem dúvida, tem uma importância muito grande essa invenção, Claro, Meu Deus do céu, o que seria hoje do mundo sem o celular?
E temos a inovação, né? O que é que vem a ser a inovação? Um novo produto, né? Ou processo, tá? Com viabilidade econômica ou social que chega ao usuário final. Então, a direção é empreendedorismo, né? Geração de valor social. E eu falei aqui, ó, o smartphone, né? Funcionalidades agregadas e disrupção de mercado. Então, temos aí a descoberta, né, com o fator natural científico, a invenção, né, a criação de algo por meio da inteligência humana que cria, né, da inteligência artificial, apesar de que hoje, né, temos a IA também, e temos a inovação, que é um novo produto ou um novo processo, né, que tem a viabilidade econômica e também possibilidade de ser aplicado no âmbito social, tá? E aí, pessoal, inovação de produto ou serviço, temos a introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado, por exemplo, novas especificações, componentes, enfim. Temos, como eu falei para vocês, inovação de processo, né, que é um método de produção ou distribuição novo ou melhorado, ó, automação, a busca por melhorar a eficiência de um processo no âmbito da administração pública, né? Tá? Então, também isso é inovação. Inovação de marketing, né? Mudanças na concepção, comunicação e posicionamento, visando o quê? Novas necessidades, né? Sem dúvida. O marketing, né? Marketing digital, hoje, principalmente. E a administração pública, de certa forma, também faz marketing digital. Hoje em dia, os órgãos, né? E entidades públicas têm perfil no Instagram, tem perfil no, no Twitter, dentre outros, né? Outras plataformas aí, né? Apesar de que o Twitter hoje é o X, né? A plataforma X, nem existe mais o Twitter, né? Inovação organizacional, né? Que são as novas práticas de gestão, organização do local de trabalho e relações externas, né? Então, nós temos aí essas 4 situações que são trabalhadas, pessoal, nesse manual aqui, o Manual de Oslo, da OCDE, tá? Então, a OCDE trabalha justamente esses quatro pontos aí que são importantes no Manual de Oslo. Só me engano, Oslo é uma cidade da Noruega, não lembro agora, não tenho certeza disso, mas acho que sim. A inovação ela pode ter um caráter, né, fechado ou aberto, né? Então, inovação fechada é um modelo que é tradicional, né? Pesquisa e desenvolvimento mantidos em sigilo absoluto dentro dos limites da organização. É aquela inovação que não é compartilhada, tá? Então, se ela não é compartilhada, ela não chega até a sociedade. Então, se ela não chega até a sociedade, ela não cria valor público, né? E se não cria valor público, por quê? Né? Qual o porquê de existir? Óbvio que há certas inovações que são de interesse de segurança nacional, por exemplo, por estar uma descoberta de uma nova arma, de uma nova fonte de energia que, enfim, não pode ser revelada, alguma coisa assim, né? Pode acontecer. No entanto, quando fala de inovação fechada, se envolver contextos, uma inovação que poderia influir positivamente no âmbito social, e ela simplesmente ela é colocada em sigilo absoluto, como falei no slide, né? Então, nesse caso, ela não vai gerar valor público nenhum, né? Nenhum. E temos aqui, pessoal, a inovação aberta, né? Que é um modelo colaborativo. Então, integra o quê? Talentos internos, parcerias externas, né? Vital para a administração pública atender às demandas da sociedade. Então, olha só, modelo colaborativo, né? Integra talentos internos. Então, esse tipo de inovação é o que é mais adequado para o mundo atual, né? Até porque você pode, de certa forma, tanto trabalhar em colaboração com pares ali do órgão, né, se for o caso, como também é óbvio, você pode compartilhar com a sociedade esse modelo de inovação, esse processo de inovação. Isso é muito positivo, né? Isso sim gera, com certeza, o valor público esperado, né? Inovação aberta. E aí, pessoal, vem a questão das novas tecnologias e soluções, né? E é claro, se eu tenho velhos sistemas, os paradigmas, né, para derrubar esses paradigmas não é tão simples, né? Por isso que as tecnologias vêm trazer isso, né? A própria inteligência artificial, né, ela ajuda demais, né, na criação de conteúdo, e eu mesmo gosto de usar, né, então recomendo também.
E aí nós temos a onda da destruição criadora, né? Primeiramente, a inovação tecnológica atua como um motor do sistema capitalista, né? Esse é um ponto importante, a inovação tecnológica. Às vezes fala de sistema capitalista, o socialismo também, comunismo, eles buscam inovação tecnológica. Hoje em dia, pessoal, o, o avanço tecnológico representa poder, né? Quando eu falo avanço tecnológico, é em todas as áreas, tanto na área é, de eletroeletrônicos, enfim, a área militar mesmo, a produção de energia e por aí vai, né? Ó, novas inovações substituem inevitavelmente tecnologias e mercados mais antigos, alterando o equilíbrio econômico, com certeza, né? A gente tem lá o Vale do Silício, nos Estados Unidos, tem várias empresas de tecnologia lá também, né? E dentre outros locais, e você vê a diferença desses países que investem em tecnologia, né? Claro, sempre a tendência é que eles estejam numa posição econômica privilegiada, né? Em sobreposição aí, né, em relação aos países subdesenvolvidos como o Brasil mesmo. O Brasil não tem avanço tecnológico assim, né? Infelizmente. O gatilho, pessoal, então o ato do empresário empreendedor buscando o quê? Vantagens competitivas, né, e lucro. Então, claro, o empresário ele sempre vai querer buscar inovação, e isso a administração pública pode se aproveitar, né? Na aula passada falamos sobre parcerias público-privadas, essas parcerias justamente podem vir a calhar para trazer essa visão de tecnologia e inovação para a administração pública, né? E aí nós temos a inovação privada, que nós já falamos, né, sobre isso, e a inovação pública e social. Inovação privada, a motivação principal, lucro, né, marketing, a vantagem competitiva e por aí vai, né? Já a inovação pública e social, bem-estar coletivo, dignidade humana, inclusão, tudo isso está. Você vê que a inovação pública já busca, né, atender o interesse público. Então, não é aquela coisa, o privado não é lucro, marketing, vantagem competitiva, ele busca se dar bem. Na inovação pública, o Estado ele tem que pensar no coletivo, né, no bem-estar coletivo, como falei. O principal teórico, né, é Joseph Schumpeter, né, que fala da destruição criadora também. E aqui, na inovação pública e social, temos o Mark Jacob, né, e o Joseph Stiglitz, que fala da sociedade de aprendizagem também, tá? Métrica de sucesso é que busca o retorno financeiro na inovação privada. Já a inovação pública e social, impacto social positivo, busca eficiência do serviço público, empoderamento da sociedade civil, você vê, né? Aqui eu tenho o quê? Buscando a participação social na gestão da coisa pública. Então, isso é muito importante, né? Da inovação pública e social. Então, a inovação social, pessoal, foca o quê? No desenvolvimento humano, tá? O objetivo principal desde Aristóteles é o quê? Melhorar a condição humana e resolver problemas de populações vulneráveis, tá? Então, aí, ponto muito importante da inovação social, tá? Que é o que nós estamos, de certa forma, buscando, né? Mas sem esquecer a importância da inovação privada nesse processo aí também. Então, pessoal, nós temos a Agenda 2030 da ONU, né? Muito importante. Primeiro, o propósito, zerar indicadores negativos, como pobreza, fome, sem esgotar recursos futuros, né? Isso é importante. Aí vem a questão das tecnologias sociais, ó, baixo custo, fácil aplicação, replicabilidade, compromisso com a transformação, né, dessas tecnologias sociais aqui. E temos, é importante, a ação do Estado. Então, nenhuma inovação no setor público pode ignorar os ODS. O alvo não é o produto, é o impacto sustentável na comunidade. Então, sempre buscando essa eficiência, né? Realmente, não se preocupar se preocupar somente com o processo, o produto em si, mas sim com o bem-estar da sociedade, da comunidade que vai receber, né, aquela política pública, tá? E aí, pessoal, nós temos a evolução da história humana. Primeiro, temos a sociedade 1.0, né, caçadores e coletores, né, ali nós já vimos que a sobrevivência básica, né, por meio de fogo, ferramentas de pedra, enfim. Temos a sociedade 2.0, que é uma sociedade agrícola, que busca o quê? Cultivo da terra, sedentarismo, enfim, né? A 3.0, que é a sociedade industrial, máquinas, trabalho assalariado, linha de produção, que aconteceu lá na Revolução Industrial do século, né, 18. E temos a sociedade 4.0, que é a chamada sociedade da informação.
busca o quê? Conectividade global, tecnologias, informação como mercadoria central, e nós temos a sociedade agora 5.0, que é de conhecimento, né, que busca conhecimento. Então, o ser humano, ele no centro da transformação tecnológica, então busca aí justamente o avanço nessa transformação tecnológica, e é o que nós vemos hoje, a sociedade 5.0, tá? E aí, pessoal, em relação à convergência, né, temos o espaço físico e o espaço cibernético, ou chamado também de cyberespaço, né? Então, a sociedade 5.0 ela vai além da indústria 4.0, é a profunda integração entre o mundo físico, digital e biológico. Então, por exemplo, eu falo Big Data, né, que são grandes processadores de dados, né? Temos a internet das coisas, né? Que é essas iniciais aí, IoT, né? Internet das coisas. E temos a IA, né? Que é a inteligência artificial também, voltada aí, ambas, né? Voltadas exclusivamente para o bem-estar humano. Então, cura de doenças, longevidade, mobilidade, etc, né? Então, impressão 3D, inteligência artificial, internet das coisas, biologia sintética, sistemas cyberfísicos, né, também. Então, tá aí as siglas, né? E aí, pessoal, nós temos o ecossistema da inovação pública no Brasil, né? Primeiro, temos o novo marco legal, que é a Lei 13.243, que é uma lei importante. Vou pôr como material complementar essa lei também para vocês lerem, tá? Coloquei a lei das parcerias público-privadas na aula passada. Vou pôr essa lei. Leiam a legislação, pessoal. Leis importantíssimas, tá? Essa lei aí, 13.243, é uma lei muito importante, né? Essa lei, ela dispõe, né, sobre os estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica, tecnológica, né? De uma forma geral, a inovação é uma lei muito importante, tá? Que vocês devem estudar. Ela é um pouquinho extensa, né? Mas eu vou disponibilizá-la para vocês, tá? Como material complementar, e ela altera a lei 10.973, que acho que essa é a lei mais importante. Vou colocar para vocês essa, 10.973, que é a lei que fala sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, né? Acho que é uma lei muito interessante de estudar, de ler. Não tem muitos artigos, não. Deixa eu ver aqui. Tem 20 artigos, 20 e poucos artigos, pouca coisa. Vou disponibilizá-la para vocês, tá bom? E aí, pessoal, temos aqui, né, a pesquisa nas universidades, setor privado, o Estado, o regulador, né, que fiscaliza também, né, o regulador e financiador, né, financia também o fomento, né, e aqui nós temos no centro o cidadão, né, que é a sociedade aí 5.0, né. Então, o Estado moderno, ele deixou de ser um mero financiador, isso é importante. Ele atua como orquestrador, unindo as tecnologias da indústria 4.0 com os objetivos da inovação social para resolver o quê? Desafios nacionais. Até realmente trazer um benefício à sociedade, gerando com isso, com certeza, valor público, né? Tá? E aí, pessoal, profissional do futuro na gestão pública, né? Primeiro, ele tem que ser criativo, né? Conectar saberes para gerar ideias inovadoras, isso é importante. Resolução de problemas complexos, né? Lidar com as demandas reais e mutáveis da sociedade, isso é importantíssimo, né? Flexibilidade cognitiva, adaptação e resiliência social, claro. Inteligência emocional, respeito à diversidade humana e alteridade, claro, sempre, né? Orientação para servir, então, solidariedade e ética no tratamento de dados e no atendimento ao cidadão. Então, são 5 fatores muito importantes aí: criatividade, resolução de problemas complexos, flexibilidade cognitiva, inteligência emocional e orientação para servir. E para finalizar, a mente é como um paraquedas, né? Só funciona quando está aberta. Isso aí é uma reflexão importantíssima. Sempre esteja com a mente aberta. Tá bom, pessoal? Então, era isso a nossa aula. Espero que você tenha gostado, né? Leia o nosso material. Vai ter um fórum, né, nessa aula. Vou disponibilizar para vocês também, tá bom? Então, um grande abraço, bons estudos e até a próxima.